Veja qualquer filme dos anos 50, 60 ou 70. E o que encontrará é a figura do homem que sai de manhã cedinho para trabalhar de terno e gravata e volta para casa à noite encontrando o jantar posto à mesa, crianças dormindo, enquanto a mulher pergunta se ele quer um drink. 40 anos depois, o pai não é mais o mesmo e a mãe também não. Só para se ter uma ideia, ele não despendia mais do que 15 minutos diários com as crianças. 30 anos depois, ele já dedica quase 2 horas a elas ou mais. Esse é o tema do nosso Momento Saúde de hoje, com o novo formato da paternidade e maternidade nos dias de hoje. Para isso, convidamos a psicóloga Deise Borges. Olá, Deise, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Nada, muito obrigado vocês pelo convite. Agora, o pai de hoje, Deise, na sua opinião, ele é resultado da Revolução Feminina? Ele é resultado de muitas mudanças que vieram acontecendo ao longo dos séculos na humanidade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no homem primitivo, tanto o homem quanto a mulher, eles eram muito importantes para garantir a sobrevivência. E não era só o casal com os filhos, eram muitos homens aglomerados com muitas mulheres e muitas crianças. E assim eles foram sobrevivendo e vencendo todos os obstáculos que um mundo hostil estava preparando para eles, né? E devagarzinho isso foi mudando, mudando, e a gente chegou ao que dessa família ampliada, a gente chegou à chamada família nuclear. Era o pai, a mãe e os filhos num espaço restrito deles, em que eles pudessem, então, garantir a criação dos filhos e a convivência harmoniosa. Esse era o modelo ideal. Só que devagarzinho, essa mulher precisou sair para trabalhar, porque os homens sozinhos não davam conta mais de todo o orçamento familiar. Então a mulher veio auxiliando no orçamento familiar. E aí o que fazer com essas crianças? Então, antigamente, as crianças que ficavam com as avós ou com as mulheres mais velhas da família começaram a frequentar creches, as escolinhas logo depois que eles nasciam, e assim outras agências sociais começaram a cuidar das crianças. E você acredita que os pais de antigamente, o que trazia na cabecinha da criança a ausência do pai? Isso refletiu nas crianças, na geração de hoje, na geração dos meus pais, por exemplo? Ó, aí você está me pedindo para falar sobre aspectos afetivos. Então, toda vez que a gente tem ligação com uma pessoa e essa pessoa sai da nossa presença, a gente sente. Todas as pessoas sentem. Então, se as crianças estavam acostumadas a conviver com o pai e a mãe intensamente, a saída deles vai provocar uma saudade, vai dar a sensação de ausência. E aí, devagarzinho, eles vão se ligando a outras pessoas. Na década de 40, os pais daquela época eram considerados os pais de finais de semana. Isso É. também acarretava algum problema afetivo nas crianças, por mais que elas tivessem contato só aos finais de semana e tinham contato mais com a mãe? Olha, o que acontece é o seguinte, nós nos adaptamos a tudo que acontece, tá? Então, a rotina da criança, se ela era mãe a semana inteira e o pai só final de semana, ela aprendia isso e convivia tranquilamente com isso. Então você acha que não acarretou nada? Não... Não, assim, do ponto de vista de um trauma ou transformar a Uma pessoa numa pessoa carência? diferente, não, não acredito. Não acredito que isso possa ter ocasionado. São as transformações da vida. Na realidade, os seres humanos eles se adaptam muito facilmente às situações. Mesmo num casamento que não seja o ideal, que seja um casamento assim turbulento e que ele se desfaça e que o pai desapareça e nunca mais venha conviver com a família, ou a mãe desapareça e nunca mais venha conviver com os filhos, no início
causa muita tristeza, mas devagarzinho as coisas já vão se ajeitando. Né? Então, assim, o alto índice de divórcios, por exemplo, também foi uma causa para essa transformação dos pais. Hoje em dia, eles também têm que fazer o papel de pai e mãe quando está com a criança. E isso também acarreta alguma coisa ou não? Também a criança acaba se acostumando, se adapta? Isso. Essa família que a gente tem agora, que é caracterizada por desmanchar os vínculos, né? Você tem múltiplos vínculos. Então, os pais se separam, aí a mãe casa com um, o pai casa com outro, novos filhos. Então, esses múltiplos vínculos, eles são realmente resultado de uma maneira de pensar a vida. Então, o que se pensava quando se criou a família nuclear? Quando ela começou a aparecer? Influenciado pelos hábitos religiosos, então o casamento era uma coisa que deveria durar para toda a vida da pessoa. Como se o vínculo afetivo tivesse atrelado a esse sacramento, que era considerado um sacramento. Acontece que os vínculos afetivos, eles são mais fluidos, eles mudam muito. Então, quando as pessoas têm outros interesses e elas se ligam às outras pessoas, não tem mais razão de ser manter aquele vínculo que era considerado perene, quando na realidade... É melhor para a criança conviver com os pais separados, mas num ambiente saudável, do que às vezes junto com os pais em um ambiente com brigas, gritos ou até violência. Né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? As crianças estão aprendendo a conviver nessas famílias de vínculos múltiplos. E isso não vai prejudicar absolutamente o aspecto psicológico dessas crianças, desde que, é o que você falou, a convivência seja serena, adequada, tenha muito respeito, muita afetividade. Então, isso daí realmente é o que importa na vida das pessoas. E da mesma forma, as mães hoje, a maioria trabalha o dia inteiro, então isso também, hoje em dia, as crianças estão acostumadas, sabem que é dessa forma, né? Olha, eu posso dizer para você que eu fui uma mulher que a vida inteira trabalhei. E tive o meu dia inteiro ocupado. E eu não tenho nenhum tipo de problema em me relacionar com os meus filhos, em me dar bem com eles, e eles não têm nenhum problema de ajustamento pessoal. Então, não é porque a mulher sai para trabalhar que a criança fica desajustada. É a qualidade do vínculo e da convivência que se cria no interior da família que determina como é que essa criança vai ser ajustada ou não. O importante é a qualidade que tem com essa criança, uma convivência harmoniosa. Harmoniosa, o respeito, bastante afeto, conseguir ouvir a criança. É muito importante a gente ouvir uma criança, deixar ela dizer o que ela está pensando, como que ela vê as coisas, como que ela pensa sobre a vida, sobre as pessoas, porque aí devagarzinho a gente vai tendo a oportunidade de conhecê-la e poder dizer, olha, não é desta forma, você pode pensar desta forma, e que tal se você encarasse assim? Então, é possível a gente, conversando com a criança e mostrando para ela possibilidades mais saudáveis de convivência. Porque o que importa é a questão da saúde mental. Aí, a saúde mental ela é determinada por muitas variáveis. E ela tem componentes biológicos fortes. E o que pode comprometer a saúde mental de uma criança, então, por exemplo? Se ela tem já um componente biológico alterado e o ambiente não é propício, ela tem duas grandes variáveis que vão impedir com que ela tenha saúde mental. Então, o que a gente precisa garantir? Do ponto de vista biológico, você pode, às vezes, consertar com uma droga, entendeu?
E do ponto de vista social e afetivo, você pode tentar também manejar com a psicoterapia. Então, a criança vai ter oportunidade, ou o jovem, de viver de uma forma mais saudável, mesmo tendo um contingente adverso, entendeu? Entendi. Então, o ambiente ajuda muito nos casos em que, do ponto de vista biológico, já tem uma marca para doença mental. E quanto à terceirização da educação, que hoje está em pauta, as pessoas estão discutindo muito sobre isso, qual a sua opinião? Então, na realidade, há muitos séculos, as famílias elegeram a escola como a parceira para ajudar a criação das crianças, há muitos séculos. Isso foi intensamente determinado depois do Renascimento, principalmente depois do Renascimento e da criação das escolas mais amplamente, né? Então, o que acontece? Esses parceiros, eles são muito importantes e eles precisam conhecer quais são os valores daquela família, porque assim eles realmente conseguem construir uma parceria e aí vão conseguir levar as crianças de acordo com aquilo que as famílias pensam para elas, né? E tem algum erro comum que os pais têm cometido nessa questão, na sua opinião? Olha, então o que acontece realmente, existe uma pesquisadora inglesa, Sandra Wolfenberger, que há muito, ainda no século passado, que agora a gente pode falar do século passado, né? Mas há mais ou menos uns 50 anos atrás, ela disse que existia um conflito básico entre pais e professores. E que esse conflito vem se arrastando desde que a escola foi criada. E como é que em que base que esse conflito está alicerçado? Os pais veem os filhos intensamente do ponto de vista afetivo. E as professoras veem as crianças como crianças que precisam desenvolver competências, e principalmente as competências acadêmicas. Então, a visão deles está em nível diferente. E quando as crianças não vão bem na escola, esse conflito eclode violentamente. É difícil alguns pais aceitarem, né? Que às vezes E o as filho professoras não é tão também. brilhante quanto eles achavam que seria, né? Exato. Mas assim, às vezes nem vem ao nível da criança ser brilhante ou não. É da própria convivência. Às vezes a criança se opõe ao professor, não quer aceitar fazer uma determinada coisa num determinado horário, porque ela ainda não compreende que para um grupo sobreviver, todos têm que ter harmonia e fazer as coisas mais ou menos em conjunto. As crianças ainda não entendem isso. Então, às vezes, isso causa algum conflito. E aí, o que os professores e os pais precisam entender? Que esse conflito pode aparecer, mas que eles têm que manejar, eles têm que saber manejar. Porque o interesse, tanto dos professores quanto dos pais, deve ser o bem-estar da criança. E não falar, eu sei o que eu estou fazendo e ela não sabe, entendeu? Então, não é se colocar em campos opostos, mas os dois trabalharem para o benefício da criança. Então, para finalizar esse primeiro bloco, Deise, então, quais seriam os pré-requisitos, as primeiras opções para os pais? Então, tem que escolher uma escola de confiança, ter o diálogo em casa, ter o diálogo com o professor e o que mais? Então, isso você falou, a escolha da escola. A escolha da escola é muito importante, porque cada família valoriza algum aspecto e as escolas hoje têm uma variedade grande de oferecimentos de oportunidade, né, de socialização das crianças. Então, elas precisam fazer entrevista em várias escolas para selecionar aquela que parece mais com aquilo que ele está querendo para o filho.
Os professores têm que ser muito afetivos, as famílias também, porque a melhor maneira da gente conviver com uma criança e conduzir uma criança é num ambiente de afetividade estreita, entendeu? E muito calorosa, muito carinhosa. E outra coisa que é importante é que tanto os pais e os professores tenham ideia de qual vai ser o futuro dessa criança. Essa criança está sendo criada para quê? Para ser um futuro cidadão, para desempenhar um papel semelhante ao papel do pai, assumir o seu papel social quando ela tiver a idade necessária. Então, todos, tanto pais quanto professores, têm que olhar para a criança, mas para o futuro da criança. Qual vai ser o papel dele na nossa sociedade, na nossa comunidade, o que a gente espera dele. Tá certo. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com a professora da PUC Campinas e psicóloga Deise Borges. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Momento Saúde. Nossa entrevistada de hoje é a psicóloga e professora da PUC Campinas, Deise Borges. O tema de hoje é maternidade e paternidade, os novos formatos. Desde a gente estava falando, né, da maternidade, paternidade, a terceirização da educação. Na sua opinião, agora voltando ao novo pai, que hoje o pai, diferentemente dos pais de antigamente, eles são mais participativos. Isso então com certeza é uma vantagem ou não acarreta tanta mudança assim nas crianças? Não, isso é uma vantagem. Eu acho que todas as mudanças, quando acontece uma mudança, o primeiro impacto da gente é não aceitar. Por quê? Porque a gente já está acostumada com uma determinada rotina. Mas se a gente começar a prestar atenção, de um modo geral, as mudanças são sempre para melhor, né? Sempre para melhor. Então, hoje eu estava vindo para cá, parei num sinal, daí eu olho, do lado tinha um pai com uma mochila nas costas, uma criança pequenininha numa mão, outra criança um pouquinho maior na outra mão, cada uma com a sua mochilinha, esperando o sinal abrir para eles poderem atravessar, né? Então, a gente para, é o espaço para eles atravessarem. Essa imagem é uma imagem muito moderna, né? Porque se fosse há 50 anos atrás, seria uma mãe que estaria levando as crianças. E será que antigamente não tinha muito preconceito também? Às vezes os pais tinham até vontade, mas aqui, por viver num ambiente mais machista do que hoje, eles tinham um pouco de receio? Olha, até poderia ser, mas é isso que eu falei para você, todas as mudanças são para melhor. Imagina nessa casa, onde provavelmente a mãe deve ter um compromisso, um horário que ela tenha que começar antes, ou ela tenha que ficar em casa, ou tenha, sei lá, qualquer outro compromisso que ela não possa levar as crianças. E o pai tranquilamente estava levando as crianças, conversando com eles, porque você via, os menininhos levantavam a cabeça e você via que tinha movimento na boca, né? Então estavam conversando. É uma imagem muito bonita. Uhum. Né? E você vê que tem muita afetividade ali e que as crianças estão sendo bem conduzidas. E como esse pai, milhares de casas são assim.
E isto é saudável para as crianças. E isso é sinal da mudança dos tempos. Isso se deve, claro, ao fato da mulher trabalhar e precisar de ajuda, porque não tem como ela dar conta de uma Lógico. casa, de uma família, dos filhos e também da educação dos pais de hoje também, né? Que hoje, querendo ou não, acho que a criação tem se transformado e tem melhorado ou não? Eu acho que tem melhorado, porque imagina, né, não existe melhor expressão de afeto do que um homem ajudar a mulher que ele gosta, os filhos que ele gosta, né, e dividir as tarefas. Isso é muito bom, isso é sinal de muito afeto. O que acontece é que às vezes algumas mães também, elas, hoje em dia não todas, né? Mas algumas ficam receosas, talvez, de delegar algumas funções. Algumas não confiam totalmente no parceiro para fazer alguns Realmente afazeres. tem algumas, mas eu acho que a necessidade. Existe um ditado popular que é muito interessante, que diz que a necessidade põe a lebre a caminho, né? Então, às vezes, as mudanças dentro do ambiente familiar são tão grandes que as pessoas não podem mais voltar aos padrões antigos de comportamento, elas têm que assumir novos padrões. Então, tem muitas mulheres que têm funções, têm que viajar, elas saem cedo, voltam à tarde. Quem é que vai cuidar daquelas crianças? Quem é que tem o maior interesse no bem-estar daquelas crianças? É o pai. E o pai vai fazer isso com todo o amor, com certeza vai. Então, e na sua opinião, a criação hoje com os meninos deveriam também ensiná-los a saber, assim, a brincar com boneca, não que vai transformar a opção sexual, mas talvez ajude futuramente. Você acredita nisso? Então, a gente já tem os brinquedos, não tem os bonecos masculinos? Então, os meninos hoje já têm os brinquedos, não brincar com a boneca, com a Barbie, não precisa brincar com a Barbie, mas ele tem os seus bonecos, acho que o companheiro da Barbie é o Ken, né? Então, eles têm seus bonecos, eles brincam, eles aprendem a brincar em conjunto, eles aprendem a dividir tarefas, isso é muito importante. E muitas crianças repetem aqueles comportamentos que elas aprenderam com pai e mãe em casa, que são os modelos fortes da vida deles. Então, na convivência social, eles estão trazendo o que eles aprenderam dentro da família. Tá certo. E outra coisa também, hoje então começou já a ruir também que o cuidar da criança é um território totalmente feminino, hoje não... Não. Cuidar da criança é um território do pai, da mãe, dos professores, dos amigos, entendeu? Dos avós, todo mundo. É como se a gente voltasse àquelas primeiras famílias antigas que moravam nas cavernas e que todo mundo cuidava de todo mundo. Então, querendo ou não, voltando a algo bem mais antigo do que a década de 40 e 50, né? Muito, muito mais antigo. E a convivência com avós e babá é positiva? Eu acho que é positivo. Bom, eu tenho a minha experiência pessoal, que sempre foi feita assim. Eu tive meus pais, que viveram muitos anos, morreram há pouco tempo, e eles me ajudaram muito a criar os meus filhos. E as babás também, eu dependia delas. Eu saía de casa cedo e voltava só no finalzinho do dia. E isso todos os dias da semana. E nem por isso seus filhos são carentes, não tem... Não. E meus filhos também saem cedo e voltam à tarde e tem as outras pessoas que cuidam, as avós, as babás e todos eles estão criando bem as crianças, são crianças boas de conviver, agradáveis, são dadas, não fazem manha. E eu não vejo problema nelas. E não é porque são meus netos, é porque são crianças como as crianças de hoje em dia. Existe algum limite nessa criação ou não? Na delegação de tarefas com os avós? Olha, tem gente que às vezes passa um pouco do limite. Na criação das crianças existe uma maneira de agir que é fundamental. É uma hipótese de trabalho que a gente já descreveu na psicologia, que se chama consistência.
O que é a consistência? São todas as pessoas tratarem a criança num determinado aspecto sempre do mesmo jeito. Então, por exemplo, em relação à hora de dormir. Se aquela criança tem que dormir entre 8h30 e 9 horas, ela vai sempre dormir nesse horário. E todas as pessoas da família, todas as pessoas que cuidam dela têm que garantir que entre 8h30 e 9 horas ela vá para a cama. Então o ambiente tem que ser mais tranquilo, tudo tem que girar em torno da ida para a cama, trocar a roupa, deitar, falar um pouquinho mais baixo, diminuir os sons da casa, para garantir que aquela criança vá para o quarto e possa dormir tranquilamente, uma boa noite de sono. A rotina é extremamente importante. Muito importante. A hora da alimentação é também muito importante que tenha consistência. O almoço é meio-dia, entre meio-dia e meio, então a criança vai ter que sentar na mesa. Primeiro ela vai lavar a mãozinha, se preparar, senta na mesa, ela vai ser servida e ela vai se alimentar naquele horário. Ela pode conversar com quem estiver ali, não tem problema, mas naquele horário ela vai comer. Naquele horário ela não vai sair para brincar, não vai ver televisão, não vai fazer outra coisa que não seja se alimentar. Às vezes é um conflito gerado entre avós e os pais, né? Que os avós têm. Exatamente. Normalmente eles querem curtir, acabam fazendo tudo que a criança quer. E esse é um conflito que acontece. E a criança percebe. Quando ela percebe que pode quebrar um padrão, quer dizer, pode eliminar a consistência, ela vai forçar, ela vai tentar fazer isso. Porque todos nós prestamos atenção no ambiente e vemos qual é o melhor momento de fazer uma determinada coisa. Uhum. Então, a criança vai tentar. Tem problema ela perceber isso? Não. Que ela pode quebrar regras com os avós? Não. Não tem problema. Isso Por mais que a convivência seja diária com os avós. Não, isso faz parte da vida, do crescimento. Você sempre sabe com quem você pode quebrar as regras, com quem você não pode quebrar, né? Mas sempre terá aquela referência que são os pais. O importante é a referência. Então, se todo mundo tratar a criança mais ou menos da mesma maneira, essa criança vai ser uma criança que não vai ser boazinha na frente dos pais ou intransigente na frente dos avós, entendeu? Ela não muda o padrão de comportamento, é sempre o mesmo comportamento em todas as situações. Uhum. Bom, eu vou usar o meu exemplo, né? Então, fale. Por exemplo, minha filha tem 3 anos, comigo, com meu marido, ela almoça sozinha, só que a minha mãe, que fica bastante com ela, enquanto eu trabalho, minha mãe adora dar comida para ela e ela nunca quer comer sozinha. Uhum. Mas isso não é um problema. Não, isso eu acho que não é um problema, porque está mostrando que sua mãe é muito afetiva e daqui um pouquinho ela vai começar, ela tem só 3 aninhos, daqui um pouquinho ela vai começar a comer sozinha e esse é uma coisa não muito adequada, mas que não vai causar tanto problema para o desenvolvimento da sua filha. Uhum. Existe um ditado que diz que pé de galinha não mata pinto, né? Então essa é uma quebradinha de regra que não vai prejudicar, né? Daqui um pouquinho, quando ela tiver 8 anos, a sua mãe não vai ficar dando comida para ela. É isso que esperamos. Né? Então ela está fazendo isso só porque ela é pequenininha, mas não tem problema não. E a avó acaba agindo mais os avós agem mais com o coração do que os pais, né? Acho que tem mais tempo. Tem mais tempo, acaba tendo mais paciência, tudo isso, né? Tá certo. Alguns pais, Deise, você acha que os pais novos, eles podem sofrer algum preconceito por chefes ou colegas de trabalho? Por exemplo, ao nascer o seu bebê, eles pedirem a licença. Hoje eles têm a licença paternidade que dura 5 dias. Mas você acha que tem algum preconceito hoje ainda por parte dos colegas, por essa ausência do
do pai? Olha, eu acho que a gente tem muita sorte porque a gente tem um sistema legal que garante uma série de coisas. Então, qual é a melhor coisa que acontece na nossa sociedade? Quando alguma coisa vira uma lei, isso é muito bom, porque isso garante que esse consenso seja respeitado por todas as pessoas da comunidade. Então, mesmo que um chefe ache que aquele pai é imprescindível aquela semana, ele vai ter que abrir mão, porque ele também vai poder usufruir. Então, nada melhor do que todas as pessoas terem o mesmo direito, só que elas vão ter em tempos diferentes. E você acha que deveria ter mais direitos, mais políticas públicas para esses novos pais? Olha, as políticas públicas vêm mudando devagarzinho. Então, a hora que houver mais necessidade, olha, a gente viu nesses últimos anos uma mudança em relação à licença especial. Quando eu tive meus filhos, a licença especial era de 3 meses. Agora ela é de 6 meses, como alguns países europeus, né, que eles ampliam. E chega a ficar 1 ano até, né? Isso, até 1 ano. É o tempo, porque o bebê humano é um bebê que é muito dependente da mãe. 1 ano é muito pouco tempo para ele poder se tornar independente da mãe. Ele precisa muito da mãe. Então, esse 1 ano ou 6 meses é o mínimo que a criança pode ter de convivência com a mãe que garanta o bom desenvolvimento posterior dela. E devagarzinho a sociedade vai descobrindo isso e vai dando para a comunidade como um todo, não discriminando ninguém, um direito garantido por lei. Isso é um progresso, isso é muito bom, isso é a melhor coisa que pode acontecer. Bom, vamos falar mais sobre isso, sobre a relação do bebê com a mãe no próximo bloco, Deise. Tá. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos em alguns minutos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, estamos de volta com o programa Momento Saúde da TV Câmara Campinas. Nosso tema de hoje é maternidade e paternidade, o novo formato. E nossa entrevistada é a psicóloga Deise Borges. Deise, no último bloco a gente estava falando sobre a importância da relação do bebê com a mãe. E hoje, como que a mãe de hoje, a mãe do século XXI, como que ela, e do século XX também, do final do século XX, como que ela faz para conciliar a carreira e também de ter que deixar o bebê com 4 meses, por muitas vezes, na creche? Então, é uma experiência dolorida. Eu estou me lembrando de quando eu tinha que deixar meus filhos, né? E agora eu estou vendo minha nora e minha filha tendo que deixar os pequenos também na escola. E eu me lembro de várias mães que elas comentam assim: nossa, quando eu deixei ele na porta da escolinha, eu imaginei que ele fosse chorar, que ele não quisesse entrar. Quando ele viu aquela quantidade grande de crianças, ele se entusiasmou tanto, foi lá conviver com as crianças e eu fiquei sobrando, né? Então, na realidade, o homem é um ser social. Ele precisa dos outros indivíduos, ele precisa construir vínculos também com as outras pessoas para ter sobrevivência social. Então, isso é um traço de todas as pessoas.
e ele se manifesta muito cedo. Por isso que as crianças gostam muito umas de conviver com as outras, e depois que elas começam a se envolver com os companheirinhos, elas não querem outra coisa, elas querem a todo momento estar com os companheirinhos, os coleguinhas. E tem uma idade mínima, na sua opinião, para entrar? O ideal seria com quantos anos, se pudesse? Olha, assim, a gente dizia que antigamente, né, nos livros de desenvolvimento, que depois do 3º ano a criança está muito pronta para conviver com as outras crianças. Por quê? Porque ela já tem organizada uma boa quantidade de linguagem, então fica mais fácil a comunicação. Mas a comunicação não verbal é muito interessante. O olhar, o gesto, a possibilidade de imitação são coisas que vêm bem cedo na criança. Com 1 aninho isso já está se manifestando, entendeu? Em relação às outras crianças. Então, o fato das mães terem que colocar as crianças em creche com 6 meses de idade, ou levar para uma escola infantil com 1 ano e meio, 2 anos, isso não vai prejudicar, isso não vai ser um malefício para a espécie Ainda tem humana. esse preconceito, né? É, Da criança ir muito cedo ou ficar o dia inteiro. Então, isso eu acho que as mães podem ficar tranquilas. Não precisa ter medo em relação a isso, porque a gente tem uma preparação que já tem dentro da espécie, vem como um traço da espécie. Do mesmo jeito que a gente pode ter um olho claro, um olho escuro, um cabelo liso, um cabelo crespo, ser mais alto, ser mais baixo, é um traço. E como traço, ele aparece em todos os indivíduos. Então, a gente vai ter oportunidade, todas as crianças têm oportunidade de conviver com as outras crianças e se beneficiar disso, porque o nosso organismo está preparado para isso. É altamente positivo. É altamente positivo e ajuda as crianças também a desenvolver a linguagem, desenvolver todos os jogos que compõem a convivência social, né? Os jogos de cooperação, de competição, né? De liderança, que isso é muito importante para a criança ir desenvolvendo já desde o comecinho da vida. Você clinicou por 30 anos, né? Atendendo Uhum. mães, atendendo crianças. Qual que é a diferença? Você sente uma diferença das crianças, por exemplo, dos anos 80, que ainda vivia uma geração diferente das de hoje? Talvez essa convivência maior, essa sociabilidade maior tenha transformado essas crianças? Elas realmente, o que a gente percebe? Então, eu vou dar para você assim a minha impressão, a primeira impressão. A gente tem hoje a sensação de que as crianças estão aprendendo muito depressa. Que hoje elas fazem coisas que elas não faziam há 30, 40 anos atrás. Mas por que isso aconteceu? Porque o ambiente mudou. Então, as mães tiveram que levar as crianças mais cedo para a escola. E as crianças tiveram que conviver com outras crianças em idades menores. Então, é lógico que a capacidade de aprendizagem é muito grande de todos nós. Oferecimento e das crianças de informações também, né? Tudo. Então, isso tudo transforma. O produto de tudo isso é diferente. Mas não é um produto que causou prejuízo, não é um produto que causou malefício. Está causando um benefício. E a gente vai ver o resultado disso provavelmente daqui a 30, 40, 50 anos. E isso é muito bom porque isso tem por trás o próprio progresso da humanidade, né? Essa criança precisa atender o que o mundo está pedindo, né? Das Exatamente. Então, essas transformações do mundo são transformações que levam também a mudanças no comportamento das crianças e as crianças vão conseguir enfrentando isso. E agora, com as mães? Hoje a mãe, geralmente ela trabalha, ela quer uma família, ela tem uma casa. Você recebe, às vezes, muitas mães em conflitos
com esse leque de funções que ela exerce hoje? Olha, então deixa eu só dizer uma coisa para você. Do mesmo jeito que a gente tem sentimentos positivos, a gente também tem alguns sentimentos negativos. Então, o conflito faz parte da condição humana. Sentir culpa faz parte da condição humana. Principalmente sendo mãe, entendeu? né? A mãe é que sente culpa em tudo, né? Ter medo faz parte, né? Então, sempre existe a possibilidade do conflito, da culpa, do medo. Mas como é que a gente vai enfrentar isso? Vivendo, convivendo. Então, se a gente vai convivendo e vivendo, você vai vendo que a culpa não tem mais necessidade de existir naquela situação, que o medo também era uma fantasia, não é uma realidade, entendeu? Então, tudo isso vai se transformando. O importante é que essas pequenas mudanças do dia a dia é que são os nossos grandes aliados para garantir a saúde mental. Mas a sociedade ainda cobra muito, né, dos pais. Sim. Principalmente da mulher. A mulher é muito mais cobrada hoje em dia, né? É uma cobrança. Ela é proporcional ao nosso papel, né? A única pessoa que pode gerar e amamentar é a mãe. Não tem outra pessoa que possa fazer isso. Então, é como se a maior responsabilidade pela criança fosse dela. Né? Mas não é. Uma criança, ela é responsabilidade de uma família, ou da família nuclear, ou um pouquinho mais ampliada. Então, bom dessa transformação dos pais é bom que divide um pouco essa responsabilidade, né? As pessoas já não culpam tanto a mãe também, acabam dividindo ali a cobrança. E quando a criação é feita pelo pai e pela mãe e as outras pessoas, não tem prejuízo para a criança. Isso é que é importante, né? Para as mães sentirem menos culpa. É assim, elas não precisam ficar preocupadas por ter a carga maior, elas podem dividir a carga, porque quando a criança é amada, ela é bem tratada por todo mundo que convive com ela. E todo mundo pode ser responsável pela educação dela. Dar atenção é o principal de tudo, né? Atenção, respeito, carinho, olhar nos olhos, sorrir, entendeu? Isso é importante para uma criança, ela precisa disso. Desde pequenininha ela já sabe quem gosta dela, quem não gosta dela. Né? Mas ainda acontece, né? Algumas mães chegam muito cansadas, às vezes não têm tanta paciência, isso já... Então, eu me lembro que as mães reclamavam muito disso para mim, nos programas de orientação de mães que eu fazia. Então, eu dizia para elas assim, olha, quando você vai visitar uma pessoa, o que você quer? Naqueles primeiros 15 minutos, quando você chega, você quer que aquela pessoa te abrace, olhe nos seus olhos, conte para você o que ela está fazendo ultimamente, você quer contar para ela o que você está fazendo isso ultimamente. Então, trata assim os seus filhos. Vocês ficaram um período sem se ver, ou um dia inteiro sem se ver? Então, senta no sofá e conversa com eles. Olha nos olhos deles, responde as perguntas deles, faça tudo o que precisar. Depois de 15 minutos, as crianças já estão satisfeitas, porque elas tiveram a atenção que elas precisavam e elas voltam para fazer o que elas estavam fazendo. E a mãe, então, vai ter liberdade para poder fazer o que precisar. Ou vai tomar um banho, ou vai arrumar um jantar, ou vai fazer qualquer coisa. Ela pode sentar e explicar, olha, agora eu não posso brincar com você por esse motivo, por outro motivo. Tá? Mas aquele primeiro momento, como é que a gente tem que tratar as crianças? Como a gente trata os adultos. Acabou de se encontrar, é aquela confraternização intensa. Depois de uns 10, 15 minutos, automaticamente as crianças já vão para os seus afazeres. É o que acontece que a atenção já não é feita logo no primeiro encontro, né? Do primeiro momento do contato com a criança, né?
Porque às vezes elas estão preocupadas, eu preciso ver o jantar e não sei o quê, e sai e vai, e não para. É 5, 10, 5 é um exagero, mas 10, 15 minutos, 20 minutos não altera a rotina de ninguém. E você satisfaz a necessidade da criança que ficou ausente um tempão, que quer ver aquela mãe, quer conversar. Né? As crianças às vezes pegam o rosto da mãe e falam, olha para mim, né? Olha para mim. Então não precisa isso. Senta na altura da criança, conversa com ela. É tão simples, né? Não é simples. E o problema é que tem gente que às vezes com essa tecnologia acabam, toma o celular, daí a criança acalma. Isso é totalmente errado. Né? Não, às vezes a gente faz alguma coisa para distrair a criança. E, na realidade, o que a criança está querendo? É só o convívio com a gente mesmo, não precisa nada além disso. Então, sacia a criança, dá para ela aquela convivência. Uns poucos minutos. E depois disso, cada um já vai cuidar da sua tarefa. Tá certo. Agora, voltando para os pais. Algumas pessoas falam, olha, pai, você só vai se conectar, ter o vínculo com o seu filho no parto. Isso hoje em dia é totalmente errado, né? Não é bem assim. Olha, não, mas muitos pais já começam na hora do parto. Alguns têm oportunidade de assistir o parto. As maternidades hoje já permitem, né? Que os pais entrem, participem, assistam o parto, assistam a mulher quando ela está tendo o bebê. Então, isso é muito bom, eu acho isso muito saudável, foi um progresso muito grande, porque os médicos tinham muita preocupação com asepsia, com possibilidade de contaminar, né? E quando os partos eram feitos dentro das casas, não era no ambiente hospitalar, que muitas pessoas nasciam dessa forma, sobreviviam, eram saudáveis, viviam longas vidas. Né? Então, trazer um pouquinho desse ambiente familiar para a sala de parto é uma coisa muito boa. E é muito bonito o pai ver uma criança nascer, um bebezinho. Se você tem oportunidade de olhar assim, a expressão facial daquele pai, a ternura com que ele olha para a criança é uma coisa maravilhosa. E cabe à mãe também trazer esse pai, fazer ele participar mais, mesmo durante a gestação, né? Fazê-lo sentir, o bebê mexer, participar da compra do enxoval, tudo isso é importante. Muito importante. O bebê é dos dois, né? Deise, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa Momento Saúde. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês e falar sobre as crianças, o novo modelo de mãe e pai, e espero que eu tenha dado um pouquinho de confiança para eles enfrentarem esses novos papéis, porque vale a pena a gente conviver com uma criança e vê-la se desenvolver. Não existe uma experiência mais agradável que essa. Muito obrigada pela presença. O programa Momento Saúde fica por aqui, lembrando que além da veiculação pelo canal 4 da NET, você pode acompanhar a entrevista da psicóloga Deise Borges no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.